Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Por que que o Windows 11 tem tanto problema? Será que ele realmente é um desastre total? Será que ele é tudo isso que as pessoas têm falado aí na mídia? É sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui. Eu quero mostrar para vocês alguns pontos que muitas vezes as pessoas não se atentam, tá? Tem algumas coisas que eu tenho para mostrar para vocês. Tem uma matéria aqui, escrita aqui pelo um MVP. Tem um vídeo aqui de outro MVP, foi MVP durante muitos anos da Microsoft. Enfim, tem algumas coisas aqui que eu quero reagir com vocês aqui. Eu, inclusive, estou até com fone aqui, que a gente vai ver e eu quero também comentar. Eu tenho falado isso aqui já há algum tempo aqui no canal, tá? Que muitas pessoas, às vezes, elas pegam narrativas da mídia, de canais que não entendem a fundo de Windows, canais que utilizam só de sensacionalismo para poder gerar visualizações e tudo mais. Enfim, e as pessoas acabam comprando essa narrativa. Eu já peguei situações, gente, de pessoas que estavam com problema de hardware e ela estava achando que era o Windows. Então, muitas coisas são colocadas na conta da Microsoft. E eu não estou dizendo aqui que o Windows 11 seja perfeito. Não estou dizendo aqui que não existam atualizações que acabem causando problemas no Windows. Isso ocorre, acontece. Mas será que é todo mundo que está tendo esse problema? Será que todos os problemas relatados na internet, nos fóruns, que as pessoas relatam, será que é realmente o Windows? Será que é realmente a atualização que causou? Eu vou dar aqui alguns aspectos para vocês entenderem. Primeira coisa que eu quero dizer é que eu não estou aqui querendo falar que o Windows é perfeito. Só para você entender. Ele tem problemas? Tem. Tem atualização que às vezes causa problema, que a outra atualização vai corrigir e vai causar outro problema? Acontece também. Mas eu quero falar para vocês, abrir mais o leque, né? Por exemplo, tem pessoas que às vezes fazem uma atualização do Windows e essa atualização ela não está problemática. O problema aconteceu na hora que a pessoa foi atualizar. Que na hora que você está atualizando ali pelo Windows Update, estão sendo baixados arquivos, depois vão ser instalados. E pode acontecer, sim, de alguma coisa dar errado ali, corromper o sistema. Então não foi atualização, foi na hora de atualizar. Tanto é que muitas pessoas que eu acabo atendendo, pessoal, eu pego e falo assim, já experimentou desinstalar a atualização e instalar de novo? A pessoa faz e resolve o problema. Ou seja, não foi a atualização que trouxe o problema, foi na hora de atualizar. Não sei se está dando para você entender. E sem contar também, já peguei casos também de pessoas, meu Windows, esse Windows 11 é ruim, é lento, não sei o que, só vive travando e tal. Aí foi ver o computador da pessoa tinha HD ao invés de SSD, que faz uma diferença muito grande, tá? Principalmente no Windows 11, para você que não sabe. E o computador estava com 2 GB apenas de memória RAM. Eu falei, tá, tá travando por causa disso aqui, não é problema no Windows. É problema da configuração da sua máquina. Mas tudo as pessoas vão colocar na conta de quem? Da Microsoft. E isso até, se você parar para pensar, é injusto, né? Muitas pessoas, às vezes, têm problemas no Windows, porque, vou dar alguns exemplos aqui. A pessoa utilizou uma versão modificada, uma ISO modificada, onde alteraram totalmente o sistema lá, tiraram coisas, né? É que nem agora está uma moda aí de script para tirar os recursos de inteligência artificial de dentro do Windows, porque aí vai resolver todos os problemas e aí sim pode causar problemas. Então as pessoas que não têm conhecimento do Windows, o que que elas fazem? Elas pegam, elas orientam qualquer tipo de coisa para as pessoas. E, infelizmente, gente, a maior parte das pessoas, né, elas fazem qualquer tipo de coisa que ensina para ela na internet. Entendeu? Então, muitas pessoas, às vezes, usam essas ISO modificadas, que foi tirado ali, foi totalmente modificado, quebrado o Windows, naquela falsa esperança, não, mas olha só, o consumo de memória RAM está menor. Então, eu já venho falando isso aqui há anos aqui no canal, né, que isso aí é pura falta de conhecimento técnico, entendeu? Porque não quer dizer que, porque tem menos consumo de memória RAM ali no gerenciador de tarefas, quando eu abro ele,
é que é o mundo ideal. Não, se você tem memória RAM, é para usar, né? Mas eu não vou nem mostrar os meus vídeos falando sobre isso. Eu vou mostrar um vídeo recente de um MVP, foi o MVP durante muitos anos da Microsoft, falando sobre isso. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Enfim, então são várias coisas que as pessoas fazem, o que ensinam de forma errada na internet, colocam em prática nos seus computadores, quebra o Windows vai ficar ruim. Aí a pessoa pega e atribui aquilo ali o quê? As atualizações do Windows, a Microsoft, é isso e aquilo outro. E volto a falar para vocês, não estou dizendo que o Windows não tenha problemas, tá? É só para você entender que muitas dessas pessoas que relatam problemas no Windows foram problemas que ela mesma foi atrás, ela procurou. Quando ela quis modificar o Windows, quando ela quis instalar uma ISO modificada, quando ela pegou e utilizou um ativador para poder ativar o Windows de forma errada, né? Muitas vezes o computador dela tá com vírus, ela nem sabe, e por isso está travado, está lenta e está tudo mais. Aí a culpa é da Microsoft também que a pessoa usou um ativador. A culpa é da Microsoft que a pessoa pegou e instalou de forma errada, utilizando o serviço KMS pelo prompt de comando, porque aquele serviço lá é válido da Microsoft, mas para empresas, como eu já expliquei aqui diversas vezes para vocês. Entende? Para empresa. Quando é para a empresa compra um grande volume de licença, uma grande quantidade, e a Microsoft disponibiliza esses servidores KMS, que muitas vezes é dela mesmo, ou até mesmo da empresa, só que é um servidor autorizado pela Microsoft. E o que o pessoal faz? O pessoal pega e utiliza desse procedimento, só que a pessoa não sabe que ela não está usando um servidor autorizado para poder validar aquilo ali e ativar aquela licença inválida, ilegal do Windows. Ela está usando o quê? Ela está usando um servidor KMS pirata, que também pode infectar a tua máquina. Você entende? Mesmo que a pessoa não use o ativador. Um crack, né? É só para você entender como funcionam as coisas. E toda essa galera, gente, vai enfrentar problema com Windows e vai colocar a culpa em quem? Na Microsoft. Você consegue compreender? Então, será que o Windows 11 é esse desastre mesmo? Vamos ver aqui, ó. Eu estou aqui com uma matéria. Hoje eu até botei aqui a minha câmera, né? Porque eu quero intercalar aqui e reagindo junto com vocês aqui. A matéria saiu no site Windows Latest, um site que eu critiquei recentemente, tá? Mas para essa matéria aqui, nota 10, perfeito, né? Inclusive, esse Ed Tittle, ele não costuma muito escrever aqui, né? Pelo menos são outras pessoas que geralmente escrevem mais aqui. Mas para quem não sabe, esse Ed Tittle aqui, ele é MVP da Microsoft desde de 2018 até os dias de hoje, tá? MVP da Microsoft. Então ele botou aqui, ó, opinião. O Windows 11 não é o desastre que alguns afirmam. E já é hora de dizer isso. Já passou da hora realmente. Já passou da hora realmente. Só que o problema é que quem quer falar a verdade, passar o que realmente acontece para as pessoas, recebe o nome de passador de pano. É isso que acontece. Mas vamos ver o que ele botou aqui, pessoal. Ó, basta passar um tempo suficiente nas redes sociais, no Reddit, ou nas sessões de comentários em sites de tecnologia para ter a impressão que o Windows 11 é um experimento que mal funciona. É mantido unido por gambiarras e muita esperança. As atualizações cumulativas se tornaram uma crise que prepara o terreno para as terças-feiras, né, do Patch Tuesday, que visam corrigir bugs e aos poucos confirmam a percepção de que a Microsoft está perdendo o controle. Entenda bem, isso aqui é o que a gente sente assistindo determinados canais, lendo os fóruns, né, como ele está falando aqui, as redes sociais, sites de tecnologia. É isso que realmente a gente sente. Porque foi comprado, foi vendido uma narrativa e muitas pessoas compraram essa narrativa. Beleza. Embora essa narrativa tenha força suficiente e muitos dados para sustentá-la, ela é injusta com o Windows 11, especialmente em 2026. Aí ele começa a falar aqui, ó. É inegável que o Windows 11 teve seus problemas,
chegamos a fazer uma lista com os 20 principais problemas que o sistema operacional apresentava em 2025. Realmente, aqui no site, aqui, eles fizeram isso, realmente, tá? Mas a ideia de que o Windows 11 é excepcionalmente instável, de qualidade inferior aos seus antecessores, ou que demonstra um declínio acentuado nas capacidades de engenharia da Microsoft, não se sustenta quando analisamos o sistema operacional de 5 anos atrás, em comparação com o Windows 95, 98, XP 7 e até mesmo 10. Vamos ver aqui. É claro que não estou defendendo todos os designs e decisões da Microsoft, mas este é o meu esforço para lembrar que o Windows 11 é uma plataforma abrangente e em constante evolução, que atende a mais de 1 bilhão de usuários de uma enorme variedade de hardwares e está longe de ser a catástrofe que algumas pessoas, né, que alguns observadores afirmam ser. E correto, né? Aliás, o grande problema da Microsoft com Windows é justamente essa questão de compatibilidade, justamente por ser uma plataforma abrangente. Gente, é muita configuração, são muitas configurações de computador diferentes, fabricantes diferentes. Então, tudo isso é um problema que acaba, né, principalmente quando a Microsoft ela troca de brand, né, ela troca de plataforma, como aconteceu, por exemplo, na 23H2, quando atualizou da 22H2 para 23H2, era uma plataforma chamada Nickel. Aí quando passou para 24, aí entrou a plataforma Germânia. Você lembra que o início da 24H2 foi terrível. E muito por causa de incompatibilidade. Por mais que a Microsoft envie uma versão RTM, essa versão RTM é para as fabricantes, para as AOMs, um pouco antes dela fazer o lançamento da versão para o público em geral, ela manda isso aí, essa versão para os fabricantes, para justamente ser testado com diversos drives diferentes, né, hardware diferente e tudo mais. E você veja que mesmo assim acontecem problemas. A 24H2 ela teve diversos problemas de compatibilidade, que inclusive teve situações que a Microsoft estava tendo que esperar a fabricante de determinado jogo fazer uma atualização para poder adequar mais a versão nova do Windows. Então você veja que é uma coisa complexa, né? Diferente, por exemplo, de um Mac aí da vida, né? Que pega hardware próprio, entendeu? Então a assertividade é muito maior. Assim, para dar problema é muito mais difícil, entendeu? Do que você desenvolver um sistema operacional que vai rodar em diversas configurações de computador. Por isso que você vê que às vezes tem atualização que traz realmente o problema, mas esse problema não dá para todo mundo, dá para algumas pessoas por causa da configuração, entende? Porque determinado hardware que a pessoa tem na máquina dela não tem ali, de repente, uma compatibilidade total com a versão do Windows. Você consegue compreender? Mas tudo é colocado na conta da Microsoft. Entende? Vamos continuar lendo aqui, ó. Títulos chamativos pioram a situação do Windows 11. É, verdade. Em canais, inclusive, Ed, no site aí que você está escrevendo, né? O Windows Latest andou fazendo isso aí. Eu fiz vídeo aqui criticando, tá? Não criticando porque eu odeio o site, não. É um site bom. Mas, assim, quando começa a usar estratégias e táticas que outros utilizam, você veja aí, recentemente, pessoal, a Microsoft ela corrigiu no dia 10 de fevereiro, com aquela atualização do Patch Tuesday, ela corrigiu muitos problemas que estavam acontecendo da atualização do dia 13 de janeiro. Mas o que sites fizeram? Mesmo já a Microsoft tinha corrigido, já veio a atualização, já foi liberada a atualização, tinham sites, inclusive o próprio Windows Latest aqui, que estavam utilizando títulos enganosos, para dar a sensação para as pessoas que o problema continuava ainda, ou que era um novo problema, quando na verdade tinha sido corrigido. Então isso tem que ser repensado também, entendeu? Porque o consumidor, o usuário que vai ler o site, vai ver o vídeo no canal, ele está ali porque ele quer ter uma informação certa da coisa. Então é desonestidade agir dessa maneira. E ele fala isso aqui, ele chama atenção para isso. Ó, títulos chamativos, piora a situação do Windows 11.
O Windows 11 tem estado bastante em destaque nas notícias ultimamente, e nem sempre pelos melhores motivos. Problemas com impressoras, falhas no menu iniciar, inconsistências na barra de tarefas e ocasionais problemas de desempenho foram relatados. Alguns desses problemas foram legítimos e causaram transtornos, é verdade. Outros afetaram um conjunto restrito de configurações. É o que eu estava explicando, que eu acabei de explicar para vocês. Entende? E até assim, verdade em parte, né? Porque alguns desses problemas aqui foram legítimos e causaram transtornos. Então, mas geralmente causaram transtornos não para todo mundo, porque são raros os bugs do Windows que afetam todo mundo. Por exemplo, aquele bug que estava no explorador de arquivos, que o explorador de arquivos, quando você abria, piscava uma luz branca rapidinho, uma tela branca. Então, aquilo lá aconteceu com todo mundo. O problema do SFC/Scannel, um outro tipo de problema que está ainda acontecendo até os dias de hoje com todo mundo, vamos botar assim. Mas mesmo assim se espalham rapidamente, porque é assim que as notícias de tecnologia funcionam hoje em dia. É o que eu estou falando. Gente, preste atenção. Existe o clickbait saudável e existe o clickbait enganoso e mentiroso. Aí muita gente fala assim, ah não, Leonardo, todo clickbait é ruim. Não, não é. Você pode usar um clickbait saudável. O que é um clickbait saudável? É aquilo que você, vamos supor, você bota um título, mas você não entrega tudo. Você não entrega o resultado. Entende? Para justamente a pessoa clicar no vídeo ou ler a matéria para a pessoa entender. Mas desde que você fale a verdade lá. Você não pode usar um título mentiroso e na matéria falar uma outra coisa. Como, por exemplo, o próprio Windows Latest aqui fez. Apresentou os problemas de tela preta, tal, daquele negócio da GPU, né, da placa de vídeo, mas a correção está sendo implementada, como, dando um ar que vai vir a correção ainda, e já tinha sido corrigido. A correção saiu no dia 10 de fevereiro, a matéria foi publicada no dia 15, ou seja, eles sabiam que tinha sido corrigido. Tanto é que no escopo da matéria, eles falam. Então isso é errado realmente. E isso complica, né? Porque a pessoa às vezes não entende, ou a pessoa lê só o título e vai tirar as conclusões dela. Aí ele bota aqui, ó, o que se perde na discussão é que o Windows sempre passou por ciclos como esse. A diferença agora é a visibilidade que eles têm. Né? Isso aí, é o que eu falo aqui. Sempre, o Windows sempre foi assim. É que o pessoal esquece, né? Na época, por exemplo, do Windows 7, o Windows 10, sabe como que as pessoas chamavam o Windows 10? De Ruindos 10. Hoje é o melhor de todos, entende? Muitas pessoas não queriam passar para o Windows 10, porque estavam adaptados ao Windows 7 e achavam que o Windows 10 era assim, era assado e tal. Então é a mesma coisa que se repete, é isso que eu vi falando aqui. Aí ele vai explicar mais coisas aqui sobre o 95, sobre o 98, mas eu vou deixar a matéria para você ler depois tudo direitinho, entender aqui a opinião dele, o ponto de vista. Esse cidadão aqui, não sei se você conhece, é o Aurélio Babu. Como você pode observar aqui na blusa dele, que tá vendo? MVP. Ele foi MVP da Microsoft de 2003 até 2022. Eu tenho falado aqui no canal o seguinte, que no Brasil ele é um dos maiores especialistas em Windows. É o cara que mais conhece de Windows, tá? Na minha opinião. Foi ontem. Você vai estar assistindo esse vídeo hoje, terça-feira? Então foi ontem, segunda-feira. Por que o Windows usa tanta RAM? Ele botou interrogação aqui, né? Vamos ver aqui o que o Aurélio vai falar aqui. Vamos ver aqui. De que adianta o seu PC ter memória RAM sobrando e não usá-la? Muitos usuários reclamam do alto consumo de RAM no Windows. Isso aqui que ele falou, que ele começou já o vídeo falando, é uma coisa que eu venho falando aqui há anos. O que adianta a pessoa ter tanta memória RAM instalada no computador e não usar essa memória RAM? O que adianta? Não adianta nada. Então, para que você tem tanta memória RAM? Se você não quer deixar o sistema utilizar o quanto de RAM ela puder utilizar para poder te entregar a melhor performance. É um tiro no pé, não concorda comigo? Por isso que eu falo, usar o gerenciador de tarefas para poder ficar se baseando lá, o consumo, quer ver? É isso aqui que o pessoal que se diz entendido, né?
vem aqui, abre o gerenciador de tarefas, vem aqui na aba desempenho, ó, bota aqui na memória e pronto, aqui, tá vendo? É que nem aqui, eu tô gravando, tô usando o OBS, tô gravando em 4K, tô com algumas páginas aqui abertas e tá sendo esse consumo aqui, tá vendo? Ele tá consumindo 10 GB, arredondando aqui, de memória RAM. E que bom que ele tá usando isso tudo, porque ele tá deixando eu trabalhar aqui com facilidade e tudo mais. E por quê? Eu tenho 32 GB na minha máquina. Leonardo, se você tivesse 8 GB, não estaria aqui o uso 10, porque é um sistema inteligente. Isso que o pessoal não consegue entender. Então, para eles, tem que ligou o Windows, abriu aqui, tem que bater o mínimo aqui possível. Aí por isso que eles pegam aí e ficam ensinando a desabilita isso, desabilita aquilo outro e por aí fora vai. Muito complicado, pessoal. E sendo que o gerenciador de tarefas aqui, ele nem é o apropriado para você ver realmente o real consumo, tá? Teria que usar o monitor de recursos, não esse aqui. Mas vamos voltar aqui, deixa eu já até dar o like aqui, que eu ainda não tinha assistido aqui o vídeo, né? Vamos ver aqui. Estou assistindo aqui com vocês. Sem perceber que isso é justamente uma estratégia do sistema operacional para aproveitar ao máximo a memória disponível. Quando o Windows... É o que eu expliquei para vocês. Por que que ela usa uma estratégia do próprio sistema? É um sistema inteligente. Então, se ele está usando ali, é porque você tem memória RAM e ele vai usar o máximo que ele puder para te entregar a melhor performance. Por isso que eu fiz já alguns vídeos aqui no canal. O mais recente foi até, acho que foi mês retrasado, mês passado, sei lá, onde eu falava contra esses programas que otimizam a memória RAM, que limpam a memória RAM. É um tiro no pé aquilo ali, é um desserviço. Aquele programa é simplesmente inútil. Vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui o Aurélio. identifica que existe RAM livre, ele aproveita esse espaço para armazenar arquivos e componentes dos programas que você mais utiliza com base no seu padrão de uso diário. Isso acontece porque o acesso à memória RAM é muito mais rápido do que ao disco rígido ou SSD, e essa é uma das otimizações implementadas pelo Sysmain. O serviço Sysmain é responsável pelo gerenciamento, otimização, alocação e liberação da memória RAM. Ele também monitora continuamente os programas e arquivos mais utilizados e copia vários de seus componentes para a RAM. Ele está falando aqui do serviço Sysmain, né? Aí, acho que foi 2 ou 3 vídeos que eu fiz aqui já no canal, recomendando às pessoas não desativar o Sysmain. Aí sabe o que você recebe nos comentários? Ah, isso aí consome muito, tem que desativar sim, não sei o que lá, você não sabe de nada, você não entende de nada, e não sei o que, e tal. Entende? Aí por isso que eu falo para vocês. Aí a pessoa cega, pega a narrativa de canais, né? Porque o que não falta aí são canais orientando justamente a desabilitar o Sysmain. Por quê, gente? Ah, porque a pessoa é malvadona, a pessoa quer quebrar o computador. Não, às vezes é por pura falta de conhecimento técnico do Windows. Já parou para pensar nisso? No entendimento que a pessoa tem, aquilo ali está fazendo bem desativar. Mas por quê? Porque ela não conhece o Windows a fundo. Mas vamos lá. RAM após a inicialização do Windows. Exemplo simples. Se você usa diariamente Firefox, Outlook e Photoshop, após algum tempo o Sysmain identifica esse padrão e daí sempre que o Windows iniciar, vários componentes desses programas são automaticamente carregados na memória RAM para agilizar o carregamento e uso desses programas. Caso você não utilize algum deles, sem problema, porque esses arquivos são marcados como arquivos de baixa prioridade e podem ser substituídos imediatamente se outra aplicação precisar de memória. Entendeu? O sistema, como a gente vem falando, é um sistema inteligente. Aí a pessoa pega nessa narrativa, mas se você não usa, pode desativar. Gente, é baixíssima prioridade. Sabe o que quer dizer isso dentro do Windows? Que se você, como o Aurélio aqui está explicando, se você, vamos supor, você vai usar uma outra coisa e você está precisando daquela memória, vai ser usado para aquilo que você quer usar. Não vai atrapalhar a performance e desempenho do teu computador. Simples assim. Vamos lá. Mesmo após o fechamento de um desses programas, parte dele permanece na RAM também como arquivo de baixa prioridade para acelerar o seu carregamento caso você resolva executá-lo novamente. Embora isso aumente o uso aparente de memória, o resultado prático é melhor desempenho nos aplicativos mais utilizados. O Windows 11 também ajusta seu comportamento de acordo com a quantidade de memória RAM instalada, reduzindo ao máximo o uso do arquivo de paginação que pode deixar o sistema mais lento. Em um computador com 4 GB de RAM,
ele utiliza parte dessa memória para componentes do próprio sistema operacional, enquanto que em computadores com mais RAM disponível, ele armazena ainda mais arquivos em cache, por saber que existe mais memória livre para isso. Entenderam? Foi justamente que eu comecei esse vídeo aqui explicando justamente isso, né? Na questão do gerenciamento ali. Se você tem mais memória, o sistema ele vai usar mais memória. Normal. Vou dar um exemplo aqui, assim, tipo uma ilustração só para você entender. É como você comprou, vamos supor, você comprou uma televisão 4K e você, não quero que o filme passe em 4K. Você vai lá e no YouTube, por exemplo, você tem internet para isso, você tem internet para assistir em 4K, você tem a televisão para você assistir em 4K, mas você vai lá e bota em 720p. Não tem lógica. Não, porque tem que estar menos aqui. Não existe isso. Por isso, o consumo de RAM do próprio Windows é diferente em um PC com 4 GB, 8 Exato. GB ou 16 GB de RAM. Desativar o Sysmain impede o Windows de aplicar essa inteligência de gerenciamento, tornando os programas e o próprio sistema operacional mais lentos. Por isso, o Sysmain jamais deve ser desativado. Por isso que eu falei que é um tiro no pé. Afinal, memória RAM sem uso é memória RAM desperdiçada. Para saber mais sobre isso tudo, assista meu vídeo Consumo de Memória RAM a fundo e pare de acreditar que quanto mais memória RAM livre, melhor. O Windows 11 também utiliza a compressão de memória RAM, diminuindo a necessidade de acesso ao arquivo de paginação ao compactar automaticamente arquivos armazenados na RAM, diminuindo em até 70% o acesso ao disco rígido ou SSD. A compressão é ativada somente quando necessária, porque se houver muita RAM disponível, os arquivos não são comprimidos porque isso não traria benefícios. Além disso, a compressão é realizada em processamento paralelo com baixa prioridade, tornando a compactação e descompactação de dados extremamente rápida e sem perda de desempenho. A taxa de compressão pode atingir 40% e a taxa média de compressão é de cerca de 400 MB por segundo por núcleo, enquanto a descompressão pode atingir 1 GB por segundo por núcleo. Com isso, um processador com 4 cores ou núcleos pode alcançar quase 4 GB por segundo na descompressão dos dados. O Sysmain e a compressão de memória RAM trabalham juntos para que o Windows utilize a RAM de forma inteligente. O Sysmain antecipa o que você mais usa e mantém esses dados prontos na memória, enquanto a compressão reduz ao máximo a necessidade de uso do arquivo de paginação. É justamente por isso que o Windows costuma apresentar uso elevado de memória. Ele está aproveitando a RAM disponível para melhorar o desempenho. Maravilha. Um abraço para você, Aurélio. Ele até mostrou aqui os livros dele, né? Inclusive tem esses livros aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, que eu falo com vocês aí, ó, muito bons, tá bom? E tá com um desconto especial aqui pro canal BPV. Já posso tirar aqui já, que já acabou o vídeo. Enfim, tá com desconto. O link tá aí na descrição. Vocês conseguiram entender, né, o meu ponto de vista? Aí você imagina, a pessoa tem diversos vídeos na internet ensinando a desabilitar o Sysmain, na esperança de ganhar mais desempenho, quando na verdade a pessoa pode perder desempenho. Aí ela perde desempenho, o Windows fica lento, trava lá, a culpa vai ser de quem? Da atualização. Vocês entenderam? Mas não, a culpa é do usuário porque seguiu pessoas desinformadas, sites, canais e por aí afora vai. Tá bom, meus queridos? Então foi um vídeo diferente aqui, mas eu quis trazer essa informação. Entenda bem, é uma opinião minha, então eu acho que opiniões precisam ser respeitadas, mas pense em toda a parte técnica que eu passei para vocês aqui, antes de você, de repente, comprar narrativas de pessoas que não entendem a fundo do sistema operacional e falam qualquer besteira na internet. Falou? É isso aí. Eu estou deixando aí na tela alguns vídeos combatendo desinformação que eu tenho procurado trazer aqui no canal BPV. Tá passando aí na tela para você. Faça aquela maratona BPV. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E como de costume você sabe, nos encontramos no próximo vídeo.